Você já parou para pensar que a gasolina dos carros, o gás de cozinha e até mesmo o plástico da garrafa que usamos no nosso dia a dia vem do petróleo bruto? Tudo começa com um processo muito importante, chamado refino do petróleo. E hoje você vai entender como funciona um dos processos mais importantes, a destilação atmosférica. Mas primeiro, bora entender o que é o petróleo cru. Bom, o petróleo bruto é um líquido escuro e viscoso formado por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, podendo ser alguns leves como gás natural e outros pesados como o asfalto. Ele também possui pequenas quantidades de elementos inorgânicos, como nitrogênio, oxigênio e enxofre, que influenciam nas propriedades químicas do óleo. Quimicamente, o petróleo é um líquido apolar, menos denso que a água e de coloração escura. Nas regiões oceânicas, em plataformas chamadas offshore, o petróleo é localizado com o uso de hidrofones, que são aparelhos que vão captar ondas sonoras refletidas do fundo do mar para identificar possíveis reservas. O petróleo se acumula principalmente na camada do pré-sal, dentro de rochas porosas, junto com areia, água e fragmentos de rocha. Por isso, o petróleo extraído ainda está cru e precisa passar por um processo de refino antes de se transformar nos produtos que usamos no nosso dia a dia. A primeira e mais importante etapa do refino é a destilação atmosférica, também conhecida como destilação fracionada. É nela que o petróleo começa a ser dividido em frações com características diferentes de acordo com o ponto de ebulição de cada componente. Funciona assim: o petróleo bruto é aquecido a cerca de 350 graus em um forno, ficando quase que totalmente em forma de vapor. Esse vapor ele entra em uma torre de destilação, que é um equipamento enorme com várias bandejas internas e temperaturas que vão diminuir de baixo para cima. E é lá dentro que acontece a separação. As substâncias mais leves, como propano, butano e a nafta, fração que após alguns tratamentos dará origem à gasolina, sobe até os níveis mais altos da torre, onde se resfriam, condensam e são recolhidas. Já as mais pesadas, como o querosene de aviação, o gasóleo pesado e o gasóleo leve, que após tratamentos posteriores dará origem ao diesel e o óleo combustível, se condensam em andares mais baixos. No final, o que sobra no fundo da torre é o chamado resíduo atmosférico, uma fração bem pesada que pode ser usada na produção de asfalto ou enviada para outras etapas do refino, como a destilação a vácuo, que vai trabalhar com temperaturas maiores, separando mais os componentes usando pressão reduzida. O craqueamento térmico, que quebra moléculas grandes em menores para produzir mais gasolina. A reforma catalítica, que melhora a qualidade da gasolina. E os processos de tratamento, que removem enxofre e outras impurezas. Viu só como o refino do petróleo é importante para transformar aquele líquido escuro em coisas que usamos no dia a dia? Agora que você já sabe como tudo funciona, fica mais fácil entender o quanto a química está presente na nossa rotina.